Estamos aqui com o NepoCast, o doutor Fábio. A gente, então, estamos aqui. A ideia do NepoCast é fazer um balanço aí das atividades da escola, principalmente nessa imersão, que é a 14ª, completando 7 anos de Bimodais, a gente fazendo o estudo do livro A Casa do Eu. Então, o livro, então, no NepoCast a gente fala e tal, depois eu edito, mando. É uma forma da gente refletir, ter ideias para novos artigos e produzir micro trechos do que a gente fala aqui para disseminar a ideia da escola para mais gente. Então, esse é o objetivo do NepoCast. PUF. O segundo, a gente vai falar da Casa do Eu. A Casa do Eu é o livro que nós estamos desenvolvendo agora. Cada ano a gente desenvolve um livro. Desenvolvemos o Civilização 2.0, lançamos em 2022, 2023, se eu não me engano. 2024 fizemos o Sapiens 2.0. A ideia do Sapiens 2.0 foi a macrotendência do Sapiens a partir da revolução descentralizadora, e agora nós estamos desenvolvendo a Casa do Eu. A Casa do Eu é um mapa, um guia, para que as pessoas possam entender as diferentes áreas da nossa vida e como trabalhar com essas áreas todas, articulando tudo isso. Isso é o resultado de leitura de centenas de livros, a síntese para facilitar. Conforme a gente discutiu aí ao longo desse mês, né? A gente, na verdade, quando a gente está falando da Casa do Eu, tem aí uma novidade, que é uma novidade conceitual, que é a mente terciária. E tem assim algumas organizações, quer dizer, a grande novidade conceitual é a mente terciária, e o resto todo a originalidade e a novidade é a funcionalidade para que a gente possa estruturar um curso, uma formação, uma orientação para que as pessoas possam ter vidas mais significativas no momento em que a gente precisa abraçar modelos existenciais mais potencialistas, mais voltados para a singularização. Então, é isso que é a Casa do Eu. Pum. Fábio, boa tarde, comente. Grande Nepo, sempre um prazer muito grande estar aqui no NepoCast e desenvolver esse trabalho, esses estudos com você. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Só retomando, eu acho que eu participei há uns 2 episódios atrás, eu acho fundamental esse tipo de mapa que você traz, como realmente, vamos dizer, como um cientista, você está trabalhando aí nos conceitos, nas ideias, e limpando o cenário para que a gente possa ter um bom direcionamento e bons insumos conceituais para que a gente possa tomar melhores decisões. Eu acho que a Casa do Eu, ele é a convergência de um trabalho de muito tempo que você vem fazendo, né, camada a camada, né, em relação à civilização, sempre se baseando em conceitos fortes. Então, eu acho algo muito confiável para que as pessoas adotem, estudem, se aproximem. E a última vez eu até sugeri ter o Casa do Eu, o guia prático, né? Acho que é muito interessante, futuramente, realmente fazendo essa conexão e permitindo que as pessoas conectem esses conceitos às suas próprias realidades aí. Mas é isso, estamos prontos aqui para mais um dia de NepoCast. Então, tem uma coisa que eu acho que é importante, né? A gente aqui, digamos, a Bimodais é um núcleo de pesquisa avançado de ciência da inovação. O nosso objetivo não é a disseminação dos conceitos. Nosso objetivo é o desenvolvimento dos conceitos, do desenvolvimento de uma narrativa, para que as pessoas possam viver melhor nesse novo cenário, né, a partir da revolução descentralizadora. Então, a gente estrutura isso tudo. A nossa preocupação hoje não é
Ah, mas depois, quantas pessoas estão usando, quantas escolas estão usando isso que você está fazendo? O objetivo do núcleo de pesquisa da Bimodais, quer dizer, o núcleo de pesquisa avançado em ciência da inovação, é o desenvolvimento da narrativa. A disseminação disso é um segundo momento em que a gente está procurando parceiro para a disseminação dessas ideias. Essa semana, inclusive, eu vou ter uma reunião aqui em Teresópolis, apresentar procurando esse parceiro, e aí, então, um parceiro que é um outro perfil. Não é o que a gente está fazendo aqui. A gente é um núcleo de pesquisa avançado, ciência da inovação. E a gente precisa agora de um parceiro que seria um parceiro disseminador dessa narrativa geral que nós temos, que a gente vai trabalhar e a gente está procurando esse parceiro. Então, isso é o que é a Bimodais. PUF. Agora, existe uma outra discussão que eu acho que é interessante, foi uma novidade também da 14ª imersão, foi que nós trouxemos a ideia que nós estamos vivendo uma revolução descentralizadora. A gente estava falando em revolução midiática, em revolução civilizacional. Se vocês perguntarem, é uma revolução midiática? É uma revolução civilizacional? É. Mas não é o conceito mais forte que a gente tem que usar. Porque no momento que a gente fala que a gente está vivendo uma revolução descentralizadora, o que a gente está dizendo é o seguinte: existe uma mudança de mídia, existe uma mudança civilizacional, mas existe um eixo, um foco, um objetivo, que é a descentralização. E dentro dessa perspectiva, nós também chegamos como um grande resultado aí da 14ª imersão, a fórmula do motor da história 2.0, que é a fórmula S igual a D sobre C. S igual a D sobre C. O que significa isso? A sustentabilidade, a qualidade de vida da sociedade, conforme a gente vai aumentando a população, que é o aumento da complexidade, que é o C, a gente necessariamente precisa fazer uma revolução descentralizadora. Então, a gente está hoje trabalhando com a ideia da revolução descentralizadora, que é o que a gente está vendo aí. O Sapiens 2.0 sendo chamado para aumentar a sua participação nos processos, no banco, comprar ingresso, acessar, comprar passagem, ter mais liberdade para escolher as coisas que vai fazer, etc., etc., e decisões. Né? A gente está vivendo e vai viver muito mais a descentralização das decisões, tanto no âmbito político, na vida de cada um tem hoje muito mais liberdade. É isso que a gente está vivendo, é uma revolução descentralizadora. O que você comenta, Fábio? Depois, eu como um aluno, eu me considero um aluno já, eu sou um aluno antigo seu, né? Eu me considero um aluno antigo, né? Que já tem alguns anos que eu estou com você. Eu tento aplicar esses conceitos na minha vida. E eu trabalho, passei por vários tipos de trabalho, mas hoje eu trabalho tecnologia, com comunicação, né, com negócios de crescimento rápido, startups. E como é importante você ter os conceitos fortes para você tomar decisões. Né? Então, pode você entender esse eixo de descentralização e com base em um estudo sério como o seu, isso dá muita base para você poder decidir projetos, por exemplo, que vai ser investido recursos reais, de tempo, dinheiro, né? Então, quando a gente tem um conceito forte e que influencia tão fortemente a sociedade, os movimentos sociais, né, as tendências, isso te dá um tremendo poder para você decidir e para você também influenciar as pessoas à sua volta, porque você tem uma clareza do que você está falando. Isso te dá um certo tipo de poder nas mesas, né? E te dá mais precisão nas suas próprias decisões. Então, para mim, é muito importante ter participado de todo esse processo, né? E incorporando esses conceitos na minha própria vida.
Então, assim, estou trazendo a perspectiva como aluno, né, de como esses conceitos que você fala de descentralização fazem a diferença para mim, por exemplo. E nos Eu meus, tenho, e nos meus negócios, assim, né, fez diferença, de fato. Realmente eu fui mais preciso e deu certo várias decisões que eu tomei. E se a gente for olhar para a sociedade, eu já estou falando aqui considerando que é uma coisa precisa, científica, estudada, mas se a gente fosse falar aqui de indício, disso que você está falando, eu acho que eu não preciso, tá nos seus livros isso aí, né? É mais que evidente que existe essa tendência de descentralização. As tecnologias que têm prosperado, crescido e resolvido problemas em grande escala, todas seguem essa linha, né? A gente vê isso no nosso dia a dia. A descentralização, sem dúvida, é uma tendência e uma necessidade das pessoas, né? eu anotei aqui um artigo para escrever ao longo aí da próxima semana, que é o seguinte: existe uma ilusão que eu vou chamar de a ilusão das instituições conceituais. A gente tem, do ponto de vista da inovação, dois grandes blocos. Existe o bloco da inovação tecnológica, da inovação de produtos, de serviços, que dependem de equipes, depende de uma estrutura formal. É impossível alguém dizer, eu vou desenvolver um iPhone da minha casa, eu aqui em casa vou desenvolver um iPhone, eu vou desenvolver uma nova impressora aqui de casa, eu vou desenvolver um carro elétrico aqui de casa. Isso não existe. Isso precisa de equipe, de estrutura, é um investimento alto, e isso tudo precisa de autoridades, de instituições fortes, de empresas, de investimento, etc, etc. Perfeito. Só que as pessoas transmutam essa ideia de que a inovação de produtos e serviços que precisam de equipe e de instituições fortes, isso vale para a inovação conceitual. Não vale. A inovação conceitual, isso a história mostra, né? A forma de pensar as coisas, ela vem sempre de uma pessoa, não é de uma equipe. Então, quando eu, aqui na Bibodaz, apresento todo este cenário, muita gente não valida essas ideias, porque diz assim, mas isso está vindo do MIT, isso está vindo da USP, isso está vindo da Fundação Getúlio Vargas, não, está vindo da Bimodaz, que é um projeto que um tal de Nepomuceno em Teresópolis está desenvolvendo. O cara fala, isso aí não tem validade, porque se não é da USP, não é do MIT, não é do FGV, não vale. Aí a pessoa cria a ilusão, ela importa a ideia da inovação de produtos e serviços para a inovação conceitual. E a inovação conceitual depende de uma mente, do esforço de uma mente desenvolvendo determinadas coisas, com uma determinada capacidade e com uma determinada metodologia, como a gente faz aqui. Né? Eu tenho 18 anos que eu escrevo todos os dias um artigo. E agora a gente já tem alguns anos um artigo e um áudio todos os dias, revisando, recuperando, melhorando, aperfeiçoando, lendo, discutindo, amadurecendo, etc, etc. Então, isso dá uma base muito grande. O que a gente precisa agora? A gente precisa de um padrinho, de uma pessoa que entenda e diga assim, cara, esse núcleo de pesquisa é o núcleo de pesquisa que eu considero mais forte e eu vou apoiar, eu vou abraçar esse núcleo de pesquisa para fazer a disseminação. Pode ser que a gente veja isso, pode ser que seja amanhã, num futuro distante. Pouco importa para mim. Né? O meu objetivo, né, aqui dentro da Bimodaz é desenvolver tudo isso, porque isso me faz bem, aumenta o meu bom TRC, me coloca dentro do meu potencialismo e está tudo certo. Não me preocupo. E a gente vai melhorando, melhorando, melhorando. O que tu acha disso? É aquela velha pergunta, né? Eu já vi
um filósofo certa vez fazer. Ele falou assim: você quer conhecimento ou você quer aparecer para os outros? Você quer a simpatia e a admiração externa, né? Muitas vezes, o que a gente conhece, o que a gente sabe e que a gente captou com a nossa capacidade cognitiva, que é muito além da nossa capacidade expressiva, né? A gente fica com aquele conhecimento só para a gente. E o fato da gente não expressar aquele conhecimento da forma que a gente gostaria, ou da forma que a nossa capacidade não permitir expressar, não quer dizer que aquilo não é verdade, né? Muitas vezes a gente apreende a verdade simplesmente de estar na frente dela. Só que é muito complexo, às vezes, a gente falar aquele momento, transcrever em palavras, né? Uma pessoa te pergunta, depois de você passar um momento incrível, como que você vai explicar aquilo? É muito difícil. Você tem o conhecimento, você aprendeu a realidade daquele momento, daquela situação, te causou mudanças, transformações, uma infinidade de processos e fenômenos aconteceram, só que você vai falar um recorte, no máximo poético para uma pessoa, para tentar se aproximar daquela realidade e tentar fazer ela sentir aquela emoção, né? É onde entra poesia, arte, né? Mas mesmo assim você vai ficar aquém, porque a realidade e a verdade tá ali naquele momento que você viveu. Então, muitos anos de estudo seu, toda a sua experiência, você vai tateando. Isso eu vejo no seu trabalho. Você vai tateando camada a camada. Você vai moldando, e cada camada que você anda mais um pouquinho, você enxerga mais um pouquinho, enxerga mais um pouquinho, e você está indo assim passo a passo nessa pesquisa. E você vai aprendendo a verdade, o conhecimento, a realidade que você vai vivendo, e vai buscando moldar esses conceitos, essas ideias, para que a gente também, e as pessoas à sua volta, os seus alunos, possam captar isso, né? Mas, para mim, assim, se a gente fosse esperar, por exemplo, uma pesquisa que você validar cada um dos seus conceitos e ideias, quantos anos a gente teria que esperar, quantos filtros, né? Então, a ideia não é essa. A gente tem que estar junto com você, discutir, entender a visão vamos dizer assim, do mestre, né? Você é como se fosse um mestre, trazendo essa sabedoria, esse conhecimento que você dedica a sua vida e com extrema seriedade sobre esse assunto. Então, para mim, tem toda a credibilidade esses conceitos que você vai expressando e trazendo para a gente, e aos poucos vai sendo revelado cada vez mais um pouquinho, né? Então, queria falar então aí, quer dizer, tem um tema central da conversa de hoje, depois eu quero falar de uma novidade. Então, a Casa do Eu, vamos falar primeiro do geral da Casa do Eu, para a galera que ainda não acompanha. A Casa do Eu, ela é dividida em 3 andares. Existe o terceiro andar, que é a mente terciária. O segundo andar, a mente terciária é existencial, que guia a gente no longo prazo, para onde a gente quer ir no longo prazo, o que você quer fazer da sua existência. No segundo andar é a mente secundária, que é resolver os problemas operacionais a partir do norte do terceiro andar. E na mente primária, aonde nós estamos os nossos instintos, os nossos automatismos, a gente tem o primeiro andar. E aí o tema desse podcast é a gente falar do primeiro andar. Tem como novidade, eu vou fazer um blocozinho sobre isso, e eu cheguei à conclusão que a gente tem a necessidade de falar de um porão, abaixo ainda do primeiro andar. A gente vai ter que falar de um porão. Comecei a trabalhar nisso. Mas vamos falar o objetivo, então, da Casa do Eu, são esses 3 andares, né? Esses 4 andares, na verdade, né? 3 andares e um porão. O objetivo da Casa do Eu é mostrar que existe a necessidade de uma conversa permanente quer dizer, um sobe e desce de escadas e anda de corredores e bancadas e gavetas para que a pessoa possa ter uma vida mais saudável. Então, eu preciso visitar o terceiro andar para saber para onde eu quero ir,
Depois eu preciso saber, a partir do momento que eu sei para onde quero ir, eu vou tomar determinadas decisões operacionais que vão ser guiadas por determinadas coisas que estão no primeiro andar e no porão. No porão está lá a coisa mais primária que a gente tem, né? Mais perto do corpo. Então, tudo isso é o processo de desenvolvimento da casa do eu. Show de bola? Aí a gente entra no primeiro andar da casa do eu. O primeiro andar da casa do eu, a gente já fez algumas modificações, né? A gente sai do segundo andar, tem uma escada. A escada que vem, que eu estou chamando aqui, eu até fiz uma melhoria aqui, eu chamei aqui de paradigmas formatadores. A gente, para ser sapiens, a gente é formatado. E a gente traz dentro da nossa mente primária determinados paradigmas que foram colocados lá desde cedo, que a gente incorpora como se fossem verdades nossas, coisas que a gente não pode mudar, etc. Existem paradigmas formatadores mais fortes, que a gente tem que continuar, aprimorar, etc. E existem paradigmas formatadores mais fracos, que atrapalham a vida da gente. Né? Sei lá, o cara diz assim, não, é tradição lá em casa ter, no fim de semana, sábado feijoada e domingo macarronada. Aí o cara está engordando, e fala, não, mas isso é uma tradição, que eu venho não sei de onde. O cara está com 10 quilos a mais, aí o nutricionista fala para ele, cara, tem que parar com esse feijão e com esse macarrão. Não, mas isso é uma tradição, não sei o quê, e o cara está engordando, subiu o colesterol, né? Ele está com risco de ter um infarto, mas ele continua falando que aquilo ali é um paradigma que ele tem que ter. Então, aquilo está ajudando você ou está atrapalhando? Você tem que tomar uma decisão. Né? Aí depois nós temos na sala 2, nós temos os traumas da formatação. Você foi amado, você não foi amado, né? Quando você era criança, aí a sua baixa estima, você aumentou sua baixa estima, subiu sua baixa estima, você foi sacaneado na escola e aquilo te traumatizou, você, sei lá, no caso do vizinho tinha um cachorro, você ficou com trauma de cachorro, e sei lá, você viu um filme quando era garoto que o avião caía e você tem medo de avião, são traumas que estão lá embutidos em você que você precisa conhecer, que é diferente de paradigmas. Os traumas são mais emocionais. Os paradigmas também são fortemente emocionais, mas os traumas são coisas diferentes. Não são coisas são coisas mais sensitivas, né? Depois eu coloquei aqui na sala 3, eu chamei de particularidades. E eu vejo hoje já com mais clareza 3 bancadas. As particularidades físicas, eu sou mais alto, sou mais baixo, sou mais gordo, sou mais magro, isso influencia uma série de coisas. As particularidades emocionais, eu sou mais expansivo, sou mais tímido, sou mais gosto mais de gente, gosto menos de gente, e tal, papá, né? Depois vem a bancada das características particulares da inteligência. E aí eu estou separando uma coisa importante, que eu vou escrever mais sobre isso essa semana, né? Que é da inquietude e da quietude. Tem gente que é mais quieta e tem gente que é mais inquieta. Os inquietos têm uma demanda de desafio maior e os quietos têm uma demanda de desafio menor. Os inquietos precisam questionar o mainstream e os quietos têm como tendência estar mais perto do mainstream. Então, não adianta você querer começar uma inovação muito disruptiva cheio de quietos. Não vai rolar. Você tem que ter os inquietos e vice-versa. Não adianta, depois que você começou e a coisa caminhou, você botar os caras meio porra louca para tocar o barco. Tem que ter um cara mais pé no chão, etc. Quer dizer, isso é a sociedade humana.
é uma minoria de inquietos rompendo e a maioria dos quietos estruturando, consolidando e tocando para frente. Isso tudo é a sala 3. A gente tem que definir. Você tem que se autoconhecer em relação às suas características, para lá em cima você fazer as escolhas existenciais individuais. Você consome, grita, né? Aí, galera! Como é que é? E as características aí? Qual é a parada? É quieto ou inquieto? Aí vai definindo e vai subindo lá. A menina do supermercado que eu conheço, a Rose, ela é extremamente empática e extrovertida. Vive rindo, um sorriso maravilhoso. Ela é caixa. E ela falou para mim, me botaram para trabalhar num lugar que eu achava horrível, porque eu não tinha contato com pessoas. Ela precisa de contato com pessoas. Um cara que é programador, ele gosta de programar porque ele não tem contato com ninguém, ele não gosta. Então, são as características particulares. E aí a gente fecha, e aí tem uma porta para o beco, que é o final ali de tudo que a gente tem na casa do eu, o final são o que eu chamei aqui de métricas estruturais do bem-estar. Não são métricas conjunturais. O que é isso? São as torneiras do. Eu estou até pensando em mudar o nome, né? Do bons TRC e do maus TRC. Bom humor, otimismo, motivação, singularidade, tranquilidade, resiliência e criatividade. Essa é a métrica geral que você tem que ver no curto, médio e longo prazo, se você está subindo ou descendo esses sintomas todos. Você está de bom humor, está com otimismo, está resiliente, etc, etc. Está aumentando a sua singularidade, está criativo. Então, cara, você está tomando decisões legais. Não está, as decisões não são legais. Então, tudo isso para chegar ali. Essa é a visão, é a casa do eu potencialista. Aí, essa é a casa do eu. Aí depois eu vou falar do porão. O que tu me diz aí, Fábio? Para mim entender, e mais uma vez, a perspectiva de aluno e como isso serviu e serve na minha vida, né? Teve uma época que a gente discutiu bem fortemente a questão da felicidade, né? Nessa época foi que você conseguiu trazer a ideia de como a química, essas sensações químicas, elas são direcionadores se a gente está no caminho daquilo que realmente nos faz bem. Isso é isso? Foi nessa época que a gente veio trabalhando isso. Foi. E, cara, isso é muito interessante, porque você pauta as suas decisões sobre aquilo que te faz bem naquilo que é mais basilar possível, que são as suas sensações reais frente às coisas da sua vida, frente aos seus pensamentos, frente às situações também. Tudo isso vai te dar uma sensação física real. Então, entender isso realmente e juntando com outros conhecimentos, facilita muito a gente buscar de forma mais sincera e mais segura aquilo que, de fato, nos faz feliz, no sentido bimodal da palavra. Porque felicidade, existem muitas por aí, né? O que eu acho que é interessante, né? E aí eu acho que vale a pena a gente entrar nessa discussão, né? Quando a gente fala lá do terceiro andar, das decisões existenciais na sala 2, e a casa do eu vai ficando na cabeça da gente, eu já enxergo ela, né? De cada vez melhor, né? E me ajuda muito, né? Então, quando a gente está lá nas decisões, que eu estou chamando decisões existenciais universais, não é uma coisa que depende do Fábio e depende do Nepô. O Fábio gosta de trabalhar com marketing, o Nepô gosta de trabalhar com conceito. Ou, sei lá, o Fábio gosta de fazer taekwondo e eu gosto de jogar tênis, né? Então, são características individuais, cada um sabe mais ou menos ali a sua jornada. Mas
Na sala 2, a gente tem as decisões universais. E aí nós temos três estradas. Todos os nossos pensadores do passado trabalharam com essas três estradas. E as três estradas, elas, querendo ou não querendo, definem uma métrica. Então, eu tenho a estrada do sobrevivente, que o negócio dele é: hoje eu quero estar bem. Hoje eu quero estar bem. Vou tocando a vida, é o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, eu estou tranquilo, sabe? São pessoas que, inclusive, são muito influenciadas pelo ambiente, pelo contexto. Ah, hoje está chovendo, sabe? Poxa, eu estou chateado porque caiu um avião lá na Índia e o cara está envolvido ali. Esse é o sobrevivente. O Instagram e a métrica do sobrevivente é sempre o hoje. Não há planejamento da existência. Ele toca ali. Depois você tem o Instagrante, que a métrica é o outro. Eu tenho um carro para os outros verem. Eu tenho uma casa para os outros verem. Eu estou muito preocupado com o que os outros vão pensar do meu sapato que eu acabei de comprar. Olha como é que eu comprei o sapato. Agora vou até botar uma calça mais curta para todo mundo ver o sapato que eu comprei, que é um sapato que custa R$ 8.000. Esse é um Instagrante. E aí você tem o potencialista. A métrica do potencialista, e a casa do eu é a casa potencialista, porque a métrica do potencialista é lá embaixo o seu bom TRC, bons TRC. Se ele vai olhar e dizer: as decisões existenciais que eu tomei, as decisões operacionais que eu tomei, a relação que eu tive com os meus paradigmas formatadores, com os meus traumas formatadores, com as minhas características particulares, como é que isso está batendo nas minhas métricas do bem-estar? Estão subindo ou estão descendo? Então, ele não está preocupado com o que os outros estão pensando, não está preocupado, não está olhando só para o dia a dia. Ele olha para o longo prazo e ele olha para as métricas que estão lá embaixo. Então, a gente pode colocar, né, e eu acho que vale a pena, né, a gente falar que a casa do eu não é uma casa do eu que serve para todo mundo. Ela é uma casa do eu potencialista. E aí vem uma outra coisa, encerra esse assunto e abre um outro assunto, que é o seguinte: o potencialismo, Fábio, ele passa a ser uma demanda quase obrigatória do Sapiens 2.0. O Nietzsche falava em potencialismo? Falava. Aquele nosso querido Viktor Franklin falava em potencialismo? Falava. O Sartre falava em potencialismo? Falava, com outros nomes. O Ikigai é potencialista? É potencialista. Só que, naquele momento, o potencialismo, em função do cenário que a gente tinha, em função da fórmula SD sobre C, o potencialismo não era uma obrigação. Não era uma escolha existencial que deveria ser extremamente disseminada. Por quê? Porque as pessoas estavam num processo de centralização muito maior do que agora. Eu acho que a gente ainda pode criar uma outra fórmula nesse aspecto. Vou bolar aqui contigo uma outra fórmula. Que quanto mais descentralizado for a sociedade, mais potencialista ela precisa ser. Eu vou fazer essa fórmula e vou colocar isso aí, vou desenvolver esse artigo agora essa semana.
a fórmula da escolha existencial. Isso é uma novidade, hein, garoto? Então, por isso que o podcast é bom. Então, o que eu estou dizendo? Quanto mais descentralizada a sociedade mais gente precisa abraçar o potencialismo. Por quê? Porque o potencialismo, né, a pessoa precisa cada vez mais tomar decisões a partir de referências internas, porque são muitas escolhas. E as 3 escolhas que nós temos, né, quanto mais centralização você tiver, por tendência você vai ter mais instagrantes e mais sobreviventes. Quanto mais descentralizado for a sociedade, mais a gente vai ter a tendência potencialista. Vamos ter que desenvolver essa fórmula, vou botar meus matemáticos aí para ajudar. O que você me diz? Eu concordo, eu estou refletindo sobre isso enquanto você fala, e na verdade, eu observo isso muito no dia a dia, né? É o seguinte, à medida que a sociedade ela caminha para a descentralização e dá mais opções para as pessoas que não estão preparadas na sua maioria, é uma descentralização tão disruptiva, né? Como foi rápido. Isso é óbvio quando a gente olha, por exemplo, pegar um exemplo básico aqui, a pandemia, né? E a gente viu que várias empresas já poderiam estar descentralizadas com internet, vendendo remotamente, e não estavam. Precisou vir a pandemia para poder fazer aquilo que já estava ali. Então a gente vê que realmente as tecnologias que a gente tem hoje daria para fazer muito mais do que a gente faz, mas por uma questão de acomodação a gente não se movimenta para isso. Então, cria-se uma tensão, né? Eu vejo claramente essa tensão em várias pessoas que eu conheço, que ficam doidinhas sem saber decidir. E isso gera uma ansiedade muito grande nas pessoas. Porque existe muita coisa para decidir, muita coisa para fazer, e as pessoas ficam não estão preparadas para isso. A maioria, várias pessoas que eu conheço. Né? E muitas vezes eu faço um papel até de ajudar as pessoas a decidirem. Até porque decidir é algo fundamental para você conseguir realizar as coisas na sua vida, realizar projetos. Senão você perde muito tempo quando você fica demorando demais para decidir. Então a gente tem que ter protocolo e método para decidir, senão a gente procrastina decisões importantes e as coisas não acontecem na nossa vida. E quanto mais decisões, mais a gente acaba caindo naquele paradoxo da escolha. Né? O paradoxo aí, já comentado, já li sobre isso aí, que é aquilo, quando tem muitas escolhas, a pessoa trava. Né? Então, de uma forma meio brusca, essa tensão, ela empurra as pessoas para se tornarem potencialistas, porque elas têm que começar a exercitar mais a capacidade de decidir. E, por outro lado, a gente vê pessoas extremamente ansiosas tendo que tomar remédio porque acabam não se adaptando a isso. Então, isso é real. Eu vejo isso. Não é uma coisa que eu estou especulando. Né? Isso eu vejo em várias gerações, por exemplo. Não vejo só nas gerações dos jovens, vejo na geração da minha geração e vejo na geração de pessoas mais velhas passando por isso. Né? Aí eu queria, então, fechar a nossa brincadeira hoje. A gente pode falar de outras coisas também, mas eu queria falar do porão. Isso foi uma novidade que apareceu. Eu já tinha falado de porão, desisti, voltei. E eu estava ouvindo o podcast, é bom, por isso que é bom a gente ouvir o que eu gravei, que aí você tem as ideias e tudo. O que seria o porão da casa do eu? Eu fiquei pensando que aí você tem as conexões, né? Aonde está a escada do primeiro andar para o porão? É nas métricas existenciais, né? Que eu chamei de métricas estruturais existenciais. Então, quando a gente chega embaixo, eu estou vendo 2 salas. Fábio, eu vejo 2 salas. Eu vejo as salas das emoções conjunturais que a gente tem
no dia a dia, que elas existem, não são métricas. Então, elas não estão alinhadas aqui em cima. Aí você vai falar, o que é isso? Aí é o caso, né, que eu já contei aqui várias vezes na escola, eu tinha uma brincadeira de esbarrar nas pessoas e depois abraçar. Fui fazer essa brincadeira com uma amiga que já tinha uma certa idade, ela caiu no chão. Então, o que aconteceu lá no porão? Subiu conjunturalmente, não tem a ver com a métrica estrutural, subiu ali uma culpa, um arrependimento. Quando alguém chega para você e manda você tomar naquele lugar sem motivo, vem o quê? Vem uma decepção, vem uma raiva. Isso tudo é lá no porão. É uma coisa que não tem a ver com uma análise mais ampla, mas que tem a ver com as crises do dia a dia. Você vai lá, aí, está rolando lá uma parada no porão. O que é? Cara, eu estou chateado com fulano, fiquei com raiva, fiquei decepcionado, fiquei frustrado. E aí você, então, trabalha com a ideia do porão ali. Então, você vai ter esse troço. E a outra coisa, que eu acho que aí seria lá no cantinho à esquerda, sala 2, aqui teria essas emoções aqui perto da sala, nessa escada. Aí teria a última, que é as coisas muito ligadas ao corpo. A gente já está bem mais perto do corpo. Que é o seguinte, é a vontade ao banheiro, é o sono, é a fome, são coisas que a gente... são as coisas que praticamente o controle é mínimo. Né? Muito ligado ao corpo. Não estou dormindo bem. Então, isso é um reflexo, né? É um reflexo aqui embaixo do sono, que tem alguma coisa aqui acontecendo que está impactando. Mas você não controla o teu sono. É a doença, é a dor. Pô, eu caí aqui no meio-fio, tornozelo doeu um tempão, cara. E eu vou dizer para o tornozelo, para de doer. Então, eu tenho que gerenciar essa dor. Então, isso está no porão, porque está muito perto do corpo. Isso não é o primeiro andar, isso é lá embaixo. Está bem perto do corpo. E você tem que dizer, cara, está com fome, come, está com sono, dorme. Né? Gerencia isso. E aí você aprender a lidar com essas coisas todas, né? Antes de sair de casa eu vou ao banheiro, ou antes de sair de casa eu vou comer aqui uma banana para não sentir fome na rua, ou eu vou pegar o ônibus, vou levar uma garrafinha de água porque eu vou ficar com sede na viagem. Tudo isso são coisas que você vai gerenciando essas sensações. Então, o porão, ele teria essas emoções muito de curto prazo, que dão uma... E as coisas que têm a ver com o corpo. São essas duas ideias que eu tive. Queria te perguntar o que você acha. Eu gostaria acho que vai ter que maturar mais para eu poder entender e conseguir opinar melhor. Eu preciso assimilar melhor essa ideia do porão, porque no primeiro andar, a gente está falando das sensações do corpo já, de certa forma. Você está trazendo um nível mais profundo, como se fosse uma coisa mais profunda ainda. Então, eu queria que você desenvolvesse mais para ver a relação disso com esse primeiro andar e se realmente ele vai trazer mais clareza nesse modelo que é a casa do eu, para a gente poder raciocinar sobre essas questões. Então, a ideia é simplificar. Né? Eu penso que a casa do eu, ele é um modelo que vai ajudar as pessoas a enxergarem de forma mais fácil uma coisa que é complexa, que é o ser humano e toda a sua estrutura, paradigmas para enxergar a vida e como ele se localiza dentro daquilo. Então, a casa do eu traz essa simplificação com axiomas claros, com ideias claras, ajudando as pessoas a navegarem ali, de forma que depois que elas trabalharem com essa casa do eu, integrarem tudo, elas vão ter uma visão completa e muito mais intuitiva da coisa. De uma forma cartesiana, que a gente faz ali através de um modelo esquemático, para falar de uma coisa extremamente complexa e orgânica, mas que muitas pessoas não têm esse mapa na mão,
né, e estão perdidas, e você, com esse mapa, você aproxima ela, você dá um caminho, você abre uma porta para que ela comece a trabalhar de uma forma organizada, com coisa segura, com conceitos fortes, né, desenvolvido por um pesquisador sério, um padrinho, no caso, o Nepo. Então, tudo isso, poxa, é uma enorme oportunidade para as pessoas que querem se organizar e ter um direcionamento na vida, né? Então, visto que a ideia é simplificar, vamos ver como é que esse porão vai se encaixar nesse modelo e se ele vai dar mais clareza para o processo. Então, acho que isso você tem que continuar desenvolvendo, processar mais, refletir a interconexão dele com os outros andares, e eu vou acompanhando seus áudios para eu poder opinar mais na frente sobre isso no próximo. Entendi. Aí que eu acho que é interessante. Mas só uma última coisa para fechar esse comentário. Eu estava olhando para esses dias e estava pensando na casa do eu e refletindo e estava fazendo um comparativo com... Fiz um brainstorm com o GPT, comparando ele com o Maslow, né? E uma coisa interessante que eu achei é que ele falou assim, ó, Maslow, ele está falando quase de uma forma linear aquilo ali. E a casa do eu, ela se aproxima mais de uma coisa mais realista, porque as pessoas, não que o Maslow esteja errado, Maslow está falando de forma linear, bem organizada, bem fundamentada, os níveis, né, de necessidades do ser humano. Mas a casa do eu, ela tem isso também, só que ela considera mais essa dinamicidade que as pessoas têm de subir, voltar, e muitas vezes você está desenvolvendo várias daquelas áreas da pirâmide de Maslow de uma forma simultânea e irregular, né? Então, achei muito interessante essa interconexão e que o seu modelo traz de forma que ele se torna mais prático mesmo para as pessoas usarem, né? Eu acho que tem uma coisa aí que eu acho que é legal, né? É o seguinte, a casa do eu, ela tem ela é de uma simplicidade complexa e de uma complexidade simples. Então, ela não é uma coisa assim que você... Não é a existência para dames. Não chega a isso. O que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo é o seguinte, tudo que eu li, todos os autores, o que a gente vai chamar de inovação pessoal, todos eles, tudo que eu li, se encaixa em algum lugar da casa do eu. Você vai dizer, livro tal, sala 3, vamos falar de alimentação. Segundo andar, saúde, bancada da alimentação. E considerando que você fez uma bela limpeza em cada um desses livros, não é tudo de fato, né? É tudo de bom que esses livros têm. Você pensou vamos trazendo as coisas positivas, mas a gente montou a estrutura. Então, eu acredito que a Bimodais, o nosso trabalho, a minha visão do jeito que a gente caminhou, por exemplo, o Josué está escrevendo um livro e ele está todo o tempo preocupado de pegar um cara lá de baixo, um cara bem simples. A perspectiva da Bimodais é de uma reformação dos profissionais de saúde, dos profissionais sociais, desculpe. É uma reformação dos profissionais sociais, administradores, advogados, psicólogos e tal. Então, a Casa do Eu é para formação. O cara tem que entrar ali, é uma estrutura. O cara vai trabalhar em cima disso. Então, é de uma complexidade simples, porque a gente organiza tudo num lugar só, mostra como é que as coisas vão, dizer, ó, isso aqui é aqui, isso aqui é ali, isso aqui é ali, isso aqui lá, isso aqui tal. Está tudo estruturado. Então, no dia que o cara fala assim, poxa, eu hoje estou me sentindo meio deprimido porque eu briguei com a minha namorada, não sei o quê. Cara, isso aí é lá embaixo no porão, está rolando isso aí. Está reduzindo o teu bom TRC. Vamos ver como é que a gente lida com isso. E tal. Né? Eu não consigo pegar avião porque eu fico todo assim. Isso é um trauma, isso é no primeiro andar, está ali. Está tudo organizado. Você pode dizer, mas eu botaria isso, de repente, no primeiro andar, no segundo, no terceiro. Cara,
Quanto mais abstrata for a conversa, mais você sobe na casa. Quanto mais sensitiva for as sensações, mais se aproxima do corpo. Mais você está indo para o primeiro andar e para o porão. E aí você vai andando. E o que a gente está colocando é o seguinte, dentro do potencialismo. Se você não estiver como referência o terceiro andar, fica muito difícil gerenciar bem o segundo, o primeiro e o porão. Fala. Não, é exatamente isso aí, reforçando o que você falou. E primeiro, aliás, é um insight, enquanto você falava, depois a gente tem que criar um assistente para quem comprar o livro. Esse assistente ele já vai fazer uma análise dos problemas, utilizando como chave os conceitos da Casa do Eu. E é tranquilo a gente criar isso, porque a pessoa ela vai falar assim, meu problema, eu estou numa relação difícil. Aí vai pegar a Casa do Eu, o IA, vai analisar com o braço que a gente organizar ali, e vai falar assim, olha, ou esse problema é um problema no seu existencial, onde você pode pensar dessa forma, dessa forma, ou o seu problema é no nível corporal, então ele vai conseguir pegar os principais conceitos e cruzar ali com aquele problema e vai trazer exatamente ali onde pode estar o diagnóstico para o cara trabalhar, entendeu? Isso foi um insight que veio aqui, depois a gente pode desenvolver isso. Pô, outro ponto que eu ia falar sumiu, que era o complemento disso aí. Bom, então nós já estamos aí na reta final, né? Queria que você desse um fechamento aí, né? Quer dizer, da importância das pessoas estarem aqui na escola, né? E por que as pessoas deveriam, não digo nem entrar para a escola, deveriam se aproximar da Bimodais. Por quê, Fábio? Eu vou pegar algo que eu lembrei aqui, o que eu ia falar, e já vou falar isso junto, tá? Que você me perguntou. Então, o ponto que eu ia falar aqui é que muitas vezes a dor no pé que o cara tem é de um problema existencial, né? Não necessariamente a dor física tem a ver com alguma coisa que a causa está no corpo. E ao contrário também é verdadeiro. Às vezes a pessoa está com alguma coisa no corpo que está gerando para ela problemas em outras camadas da visão dela, da casa do eu, vamos dizer assim, né? Enfim, é um assunto para a gente ampliar, ficou sintético aqui, mas eu considero isso verdadeiro, né? Porque está tudo conectado e uma camada vai influenciar a outra, né? A falta de você ter uma clareza na existência vai te gerar muitos problemas no seu nível físico, porque você pode não estar cuidando do seu corpo, você pode não estar cuidando das suas relações como deveria, porque o seu existencial está confuso. Assim. E aí eu convido as pessoas a estarem nos nodais para que elas possam acompanhar essa pesquisa incrível e beber dessa fonte de sabedoria que é a Bimodais e o professor Carlos Nepomuceno, onde a gente tem a oportunidade diária de estar visualizando, aprendendo sobre conhecimentos, né, em tempo real, em primeira mão, sobre questões profundas e reais das questões humanas, né? E esses conhecimentos eles são baseados em pesquisas, em estudos muito sérios que o Nepo faz com uma dedicação profunda. Então, para mim, isso é muito valioso, porque dentre tanta confusão de informação que existe e de conceitos no mercado, eu tenho em Nepo e na Bimodais um oásis de clareza para que eu possa ter insumos para tomar decisões melhores na minha vida, seja profissional, seja pessoal, seja no espiritual. Então aqui eu encontro um lugar onde eu me sinto em casa. É isso. Venho para a Bimodais. Se você quiser entrar na Bimodais,
gostou aí do nosso material, quiser se aproximar da escola, não precisa entrar para pagar, quiser se aproximar da escola, quiser se aproximar da nossa forma de pensar, me manda um zap. 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. É isso aí.